Sejam muito bem-vindos a mais um EcoCast, o podcast do Unibrasil, onde falamos sobre sustentabilidade de uma forma leve, mas com profundidade. Hoje, o nosso tema é cérebro, corpo e propósito. Eu sou o professor Renan. E eu sou a professora Beatriz, e hoje a gente tem aqui com a gente um convidado super especial, o professor Cássio Salgueirosa, que é mestre em psicofisiologia e atualmente estuda neuroteologia e, por mais que possam parecer temas muito diferentes, eles têm tudo a ver com os ODS e especialmente o ODS de saúde e bem-estar. Então, professor, é um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo, espero que a nossa conversa renda reflexões muito importantes para o nosso EcoCast. Prazer todo meu. Eu quero agradecer o convite, né? É para mim uma satisfação enorme, não só estar aqui, mas falar da neurociência, né? Que eu sou um apaixonado. E me controlem para não falar demais, por favor, tá? Não, imagina, aqui tá todo mundo livre para falar o quanto for necessário. Professor, são termos muito diferentes, esses que eu acabei de falar na sua apresentação. Então, quando a gente fala de neurociência, psicofisiologia, neuroteologia, enfim, como que você pode explicar isso de forma simplificada da relação que todos esses termos têm com saúde e bem-estar quando a gente pensa nos ODS? Bom, primeiro de tudo, Bia, a gente tem que contextualizar. Neurociência, uma área da ciência que envolve várias profissões, não só a minha, né? Sim. Nós temos a parte de psicologia, psiquiatria, né? A parte de enfermagem, trabalha com a parte neurocientífica, tá? E aí nós temos uma disseminação do conhecimento. Eu fui para a área da psicofisiologia, que envolve pensamento, respostas do corpo humano em relação ao exercício. E depois comecei o aprofundamento, porque eu sou um apaixonado pela teologia, né, na neuroteologia, tá? Então aí cai justamente no sentido de que hoje várias pesquisas trazem melhoras significativas das pessoas com problemas, por exemplo, de depressão, quando se envolve a espiritualidade. E eu não falo em religiosidade, eu estou falando em espiritualidade. Então, são termos um pouco técnicos, mas que a gente está falando, num modo geral, de qualidade de vida. Bacana a gente seguir por essa linha e tentar expandir um pouco Exato. a lógica de saúde e bem-estar, que às vezes a gente enxerga como algo mais fechadinho, Com certeza, né? Com certeza. Então... E a gente sabe, né, professor, que muito se fala em o exercício. O exercício faz bem não só para o corpo, mas o exercício faz bem para a mente. Mas, assim, com toda a expertise que o professor tem em relação a isso, o que acontece com, como o professor disse, o nosso cérebro em resposta ao nosso exercício feito? Como que você consegue explicar para a gente essa relação? Bom, né, é muito claro para nós, né? A ciência hoje já tem fortes evidências, e quando eu falo em fortes evidências é porque a ciência não tem uma verdade absoluta, a gente não tem certeza de nada. Essa é a grande realidade, a gente tem fortes evidências. Tá? É que quando a gente fala hoje em inteligência emocional, a gente fala em controle das emoções, não há como se ter controle das emoções sem a prática da atividade física. E eu vou contextualizar para vocês o porquê disso, porque todo o envolvimento de uma inteligência emocional vai muito além de exercícios somente cognitivos. A gente está falando de liberações químicas pelo corpo humano, que são respostas justamente causadas pelo exercício físico. Então não há como a gente contextualizar uma coisa separada da outra. As vias não andam em paralelo, elas andam conectadas. E quando a gente, né, você usou o termo específico inteligência emocional. Esse termo está cada vez mais em alta, acho que já faz algum tempo, não é de hoje, que, assim, de forma bem simplificada, a gente começa tentando entender como lidar com as nossas emoções, com raiva, estresse, sentimentos, né? Então, assim, que aspectos ligado à inteligência emocional, quando a gente não consegue exercer essa inteligência emocional, prejudicam a nossa saúde de alguma forma? É sempre muito complexo, né, Bia? Falar em inteligência emocional também é um termo muito amplo. Sim. Tá? As pessoas hoje, elas estão vivendo, e a gente comentava antes do início da gravação, um frenesi, assim, que principalmente pelas redes sociais, né, colocando numa questão muito direta inteligência emocional como sendo a resolução dos problemas da humanidade, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Inteligência emocional nada mais é do que nós temos uma capacidade
em controlarmos as nossas emoções. Mas isso não significa que a gente não terá essas emoções. Sim. Né? Eu vou passar raiva? Vou passar raiva. Mesmo tendo todo o conhecimento que eu tenho, eu vou passar raiva. Eu vou ficar triste, eu vou ficar feliz, sabe? Então, não é um bloqueio das emoções a partir do momento em que eu tenho uma capacidade em geri-las, tá? Isso é fundamental a gente ter esse entendimento. E a partir disso, aí sim a gente começa a disseminar esse conhecimento justamente com a ideia de que as pessoas podem controlar melhor as suas emoções. E como fazer isso, né? Aí nós temos basicamente 3 pilares, e um deles é o que eu saliento hoje nas minhas pesquisas, a espiritualidade. Mas, paralelamente à espiritualidade, a gente está falando de atividade física como um fator preponderante, tá? E alimentação. Né? Porque hoje a ciência também sabe da importância do que nós chamamos de eixo cérebro-intestino. Tá? A importância de uma alimentação saudável com respostas, não quero aprofundar demais tecnicamente, mas com respostas psicofisiológicas, tá? Alterações psicofisiológicas pelo alimento que você come. Tá? Então a gente fala em microbiótica, né? Então essa microbiota que está sendo desencadeada, ou seja, eu como porcaria, eu penso porcaria. Sabe? Essa relação é muito direta. Então a gente tem aí uma amplitude de todo esse conhecimento. Por isso que, volto a dizer, a neurociência é uma área da ciência ampla, com vários profissionais envolvidos. Nutrição, psicologia, psiquiatria, educação física, enfim. Tá? Então a gente precisa contextualizar. E dentro dessa inteligência emocional, né, que as pessoas buscam tanto hoje, né, essa inteligência emocional, nós temos uma melhor qualidade de vida, condições de liderarmos, de gerirmos melhor essas nossas emoções, né, e tentar não surtar, né, porque hoje está muito fácil para isso. 100%. E quando a gente pensa em saber lidar melhor com essas emoções, é um cenário muito melhor do que a lógica de não sentir. A gente tem que sentir. Sim, exatamente. Somos seres humanos, é inerente, importante. né? É inerente ao ser humano. Exatamente. O ser humano sente, o professor falou, sente raiva, sente dor, sente cansaço, frustração, que hoje está muito em alta, frustração, né? Até por comparação em redes sociais. Exatamente nesse ponto que eu ia tocar, né, Renan? Você falou uma coisa muito importante. As redes sociais hoje, né, naquela frenesi de que, nossa, agora se você é um indivíduo disciplinado, tá tudo resolvido. Sim. Se você entrar numa banheira de gelo, tua vida tá resolvida. E não é bem assim. Né? Então a gente precisa sentir, a gente precisa ter essas emoções. Mas a forma que ela vai impactar na sua vida, aí sim entra a inteligência emocional de você tentar amenizar. Né? E fora isso, temos condições muito específicas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Não quero me antecipar ao assunto. Então, tá bom. E, né, professor, no nosso convívio aqui acadêmico, a gente tem muitas decisões a serem tomadas. Sim. Então, são decisões dentro da sala de aula, são decisões de gestão, são decisões de coordenação, de um conflito dentro de uma sala de aula, qual que é a decisão que você vai tomar perante ao determinado aluno. E como que o professor entende que essas emoções, elas afetam essa tomada de decisão, tanto do lado profissional, como eu citei, como do lado pessoal? Sem dúvida. Dentro da nossa casa, no trânsito, que a gente tem muito, né, desses conflitos. Né? Então, como que o professor entende que essas emoções afetam as nossas tomadas de decisões? Com certeza. Vamos fazer um resgate. Inteligência emocional, capacidade de eu gerir essas emoções. Sim. Se eu não consigo geri-las, né, as minhas tomadas de decisões, consequentemente, já estão prejudicadas. Né? Então, se eu não tenho essa capacidade de gerir a minha raiva, né, consequentemente, a minha tomada de decisão vai ser baseada nessa má gestão dessa minha emoção, que é diferente de sentimento. Uma coisa importante também da gente colocar, que são coisas diferentes, sentimento, percepção de emoções. Então, essas emoções, se elas não forem bem geridas, consequentemente, eu terei prejuízos na minha tomada de decisão. Isso em qualquer ambiente. Né? E quando a gente fala de ambiente, que é aonde eu quero chegar, né, o ambiente é propício à nossa tomada de decisão. Né? Tá? Então, hoje, nós colocamos que o ambiente ele é diretamente influenciado, né, ou influenciável na sua tomada de decisão. Então, se o indivíduo vive um contexto no seu trabalho, na sua vida pessoal, que é um ambiente estressante, é um ambiente de pressão e tudo mais, ele está muito vulnerável a tomar decisões erradas ou péssimas, né? Então, tudo está relacionado. O nosso cérebro eu sou fascinado, é uma máquina perfeita, né? Então, a gente ainda, ou estamos cometendo o erro de nos compararmos a uma inteligência artificial.
né? E eu brinco com os meus alunos que uma inteligência artificial nunca vai fazer o que o cérebro humano faz, tá? Então, se a gente pensar em contexto assim de números para que as pessoas possam ter uma ideia, nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Tá? Então é muita coisa. E cada um deles faz cerca de 10 mil conexões a cada milissegundos. Então, para você ter uma ideia do processamento dessas informações. E tudo de forma muito rápida. Né? E aí nós temos o envolvimento dessa emoção. Nós temos que tomar uma decisão baseada no ambiente que você está vivendo o contexto que você está vivendo e ainda carregando uma carga gigante da sua emoção, que talvez um dia anterior você teve uma perda importante ou você teve uma discussão com alguém, sabe? Então, tudo é influenciado nesse ambiente. Sim. E aí, pensando nessa lógica já de influência do ambiente, todo esse tempo de estudo nessa área, né, professor, que você já, assim, com certeza já, né, mas teve contato com exemplos práticos, por exemplo, de como essas emoções afetam em decisões financeiras, decisões sociais. Isso fica bem claro para você que está na área? Sim, sim. Né? Inclusive no contexto corporativo, né? Hoje tem vários programas de inteligência emocional justamente visando uma qualidade melhor de vida nesse sentido para o seu colaborador, porque o que não é compreendido às vezes pelas corporações, né? E vamos trazer um pouco para o mundo corporativo, é que esse indivíduo ele não é uma máquina, ele é um ser humano. E aí a gente acabou de falar dessa gestão de emoções, né? Sim. Mas, por outro lado, essa corporação quer o quê? Quer resultados. Né? E esses resultados têm que aparecer de uma forma ou de outra. Né? Então, eu vou trazer um exemplo prático para que a gente possa fazer uma analogia. Né? A gente brinca muito em relação à motivação. Né? Motivação isso, motivação aquilo. Não estou motivado, vai na disciplina. Né? E eu até tenho um vídeo na minha rede social que eu explico justamente esse mecanismo da motivação pela disciplina. Né? E nós falamos que é um mecanismo de retroalimentação. Não existe disciplina sem motivação. Se eu não tenho motivo por uma ação, se eu não tenho um propósito, o meu cérebro entende que aquele desgaste de energia é muito maior do que o resultado que eu vou obter, então ele não vai fazer. Nem a disciplina salva, então. Nem a disciplina salva. Em termos bem popular. Exatamente. Então a disciplina vai resgatar a minha motivação. Ou seja, se eu estou motivado a fazer algo, aí eu vou ser disciplinado. Né? Um dia ou outro não vou querer fazer aquilo, a minha disciplina vai conseguir fazer o resgate disso. Só que a partir do momento que meu cérebro entender que não há um motivo, um propósito para aquilo, ele vai abortar esse contexto. Então as corporações têm que entender isso para que possam acolher melhor os seus funcionários, seus colaboradores. E o que eu quero dizer com isso? Colocá-los na posição certa. Porque tem líder que não tem capacidade de ser líder. Tem pessoas que nasceram para ser executores e está tudo certo. Nem todo mundo nasceu para ser um empreendedor. Tem gente que nasceu para ser um executor e está tudo certo. Né? O que nós precisamos pensar é justamente nesse contexto mais direto. Pessoas na posição correta, com um ambiente mais propício a uma saúde mental, com certeza nós teremos resultados melhores. E isso também será transferido para a vida pessoal dessa pessoa. Porque vamos pensar, ela passa de 8 a 10 horas num contexto de trabalho. Sim. O ambiente de trabalho está formando esse indivíduo. Então, se ele tiver um dia estressante, com péssimas decisões, automaticamente ele vai para sua casa e vai fazer o quê? Continuar estressado. Vai replicar. Péssimas decisões. Até a hora que ele durma ou não consiga dormir, né? Porque daí já vem o efeito rebote de um trabalho de insônia, mas que ele durma, zere, entre aspas, seu dia para que comece um novo dia e as decisões tomadas sejam diferentes da que ele tomou no dia anterior. Seria ótimo, né? Se fosse um botãozinho, exato, né? O reset. Exato, mas não é. Tem vários mecanismos envolvidos nisso. E né? 1, 2, 3 dias nessa rotina, beleza. Sim. Até tranquilo, mas isso perdura-se 2, 3, 4, 5 anos. Exatamente. Não é só saúde, é relacionamento, exatamente. É sua casa que acaba se perdendo. Se as pessoas né? tivessem uma ideia do impacto que uma noite de sono mal dormida faz por nosso cérebro, é algo destruidor, assim, avassalador. Então a gente precisa atentar que qualidade de vida não é só fazer exercício físico. Qualidade combo, de vida né? é um multifatorial. A gente fala de dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física, que é um dos pilares disso, ter uma vida social, né, com pessoas que te fazem bem. Então, tudo isso envolve a qualidade de vida. E agora, né, mais do que nunca, falamos do termo espiritualidade. Sim. E, assim, professor, esse tipo de conhecimento que o professor, né, tá
demonstrando assim para nós aqui, ele não só ele ajudaria uma pessoa no seu âmbito pessoal, no seu âmbito organizacional e corporativo, mas também em situações específicas, né? Então, que a gente fala, essa inteligência emocional, ela varia conforme a pessoa. Sim. E aí a gente entra um pouco aqui nos casos das pessoas com autismo. Como que esse conhecimento que o professor vem aprofundando, ele beneficia uma pessoa para esse convívio que a gente tanto está falando aqui, seja no seu âmbito pessoal ou no seu âmbito profissional? Bom, vamos lá, vamos destrinchar todas essas informações. Vamos lá. Eu gosto de tentar ser o mais didático possível. Por isso que eu favor. sou professor, né? Exatamente. Bom, quando a gente fala do transtorno do espectro autista, né, é importante a gente contextualizar que mais específica a informação, a cultura, ao conhecimento do que a pessoa que detém esse tipo de condição, porque isso não é uma doença, é importante as pessoas entenderem que não é uma doença, né? É uma condição. Como ser um superdotado, ter uma superdotação, altas habilidades, são condições do nosso cérebro, tá? E a gente precisa viver com isso, né? Então, nesse sentido, mais do que afetar a pessoa que detém essa condição, é afetar as pessoas que estão ao redor dela. Porque essas pessoas, Ana, que precisam entender qual é a condição do cérebro dessa pessoa que detém uma condição como essa. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa com transtorno de espectro autista, ela tem várias características próprias, e a gente sabe disso, né? Hoje todo mundo sabe, graças a Deus, é algo que foi muito disseminado nessas informações, mas são características muito próprias. São pessoas com hiperfoco, são pessoas que não conseguem gerir essa capacidade de pessoas ao seu redor, elas têm muito problema de sociedade, né? Entender a sociedade como um todo, entender o convívio social, elas têm essa dificuldade, por isso que elas acabam entrando no mundo delas, entre aspas, tá? Também funciona como as pessoas que detêm superdotação, né? Então a gente precisa entender que essas pessoas, elas não têm uma doença, elas não têm problema. É uma condição, o cérebro delas funciona de outra forma e está tudo certo. Então, a partir do momento em que nós temos esse conhecimento, que o cérebro dessas pessoas responde de outra maneira, tudo acaba ficando mais fácil, porque eu respeito o espaço dela, respeito que a condição dela é diferenciada da minha, né? E a partir disso eu consigo ter um convívio melhor. O primeiro entendimento, Renan, que a gente tem que ter essas pessoas têm uma dificuldade na questão social. Então, não adianta eu querer forçá-las a conviverem bem socialmente. É uma condição. Claro que tentar melhorar até pela qualidade de vida dessa pessoa é muito importante. E aí a gente fala do ambiente. O ambiente tem que ser propício a isso. Excluir, a gente já sabe que está fora de cogitação, é incluir essas pessoas. Mas incluir também com um diferencial não é o caminho correto. Sabe? Não é colocar uma placa nela dizendo, olha, ela tem o transtorno espectro autista. Não a inclusão, o nome pode ser até problemático. Exatamente. Se a gente pensa dessa forma, Com certeza. Essas pessoas vão ter dificuldades a partir dessa primeira barreira que a gente coloca. Tá? Então, deixar o ambiente o mais natural possível, respeitando essa individualidade das pessoas, é o fator preponderante num tratamento, digamos assim, né? Porque é uma condição e ela vai viver assim para o resto da sua vida. Uns mais, outros menos. Lógico que a gestão das emoções dessa pessoa que detém essa condição é importantíssima no sentido de que eu minimizo o impacto que eu tenho, sabendo que, por exemplo, eu tenho uma dificuldade no convívio social. Sim. Tenho uma dificuldade porque o meu cérebro processa informações de outra maneira, né? Então, muitas vezes ela não vai se colocar nessa situação depois que ela mesma entender essa condição, né? Exato. Para sofrer menos. Exatamente, né? Então é um mecanismo de proteção do cérebro dela, né? Então daí ela se isola, né? Ela vai entrar no mundinho dela, ela vai hiperfocar em algo justamente para não ter que trabalhar com esse contexto amplo, né? Então são características. E isso é importante, como o professor falou, para as pessoas que não detêm a condição. Isso, exato. Entendeu? Então a gente entender as diferenças. Que seja assim, o básico da neurociência, desse controle dessas emoções, por quê? Porque muitas das vezes, muitas das atitudes pode ser que aflore um pouco a nossa emoção. E isso a gente vai ter que ter uma inteligência emocional para controlar, entendendo a situação que ela está. E aí se transformar assim num ambiente
não sei se eu diria inclusivo, mas propício, natural. Sim, natural, o mais né? natural possível. Natural é um possível. ambiente inclusivo, né? Aham. Mas o mais natural O mais possível. natural possível e não separado em uma Exato, baia. A partir né? daqui é o mundo dela, Exato. não. Então, Naturalmente. se a gente exemplificar, né, é muito simples, né? Vamos pegar pais que não esperavam que seus filhos tivessem, né, o TEA, né, que é o transtorno de espectro do autismo, e de repente descobrem que o filho detém dessa condição. Né? O que ele vai fazer? Ele vai ter um atendimento especial? Com certeza. No início, ele vai acolher, ele vai tentar todas as formas de entender essa condição do seu filho, mas vai chegar um momento que ele vai falar assim, meu filho precisa viver. Se eu tentar colocá-lo numa bolha, ele já vive numa bolha, entende? Então, se eu Não é tentá-lo saudável. colocar, eu vou estar prejudicando. Então, eu tenho que tentar inseri-lo nesse ambiente da forma mais natural possível, para que o impacto dessa criança, né, que geralmente hoje também mais uma coisa que nós evoluímos muito, né, os diagnósticos são feitos de forma mais precoce. Né? Tem muita gente que hoje sofre com transtornos dessa magnitude, mas que descobriram muito tarde, sabe? Então o impacto é muito maior. Eu tenho conhecidos que descobriram com 30 anos, foram descobrir muito tempo depois e muitas coisas se explicavam agora. Pois é. Agora eu entendo porque na minha adolescência isso acontecia. Então é muito positivo a gente ver que esse cenário tem mudado, que tem sido algo mais precoce, de fato, num ponto positivo da palavra. E assim, eu vejo que a gente que está num meio acadêmico, então todas as áreas de educação, eu acho que dá pra gente dizer, tanto de ensino superior, que é o que a gente vive aqui na instituição, quanto ensino básico, esse é um assunto muito mais difundido, né? Sim. Então, que bom que a gente está inserido Falando, nesse meio. exato. E a gente que também está no meio acadêmico, no sentido de mestrado, doutorado, a gente tem acesso a pesquisas. Exato. Quando a gente tem dúvidas sobre algo, a gente sabe que vamos pesquisar um artigo científico sobre isso. Então, é um conhecimento que tem se expandido para um nível de... assim, um nível mais básico para conversarmos sobre, mas tem muita coisa ainda restrita a algo mais acadêmico, Claro. científico e assim por diante. Então, como que você vê, professor, uma forma da gente tentar democratizar esse conhecimento, fazer com que ele chegue mais às nossas comunidades, chegue a pessoas, por exemplo, de nível organizacional, que talvez não tem tanto contato com isso como a gente que está numa instituição de educação. Como que você vê Bom, isso? Primeiro, quebrarmos paradigmas e estereotipos, né? Que isso é frequente da nossa cultura, né? Sim. Então, assim, eu vou abrir algo muito pessoal, né? Que não falaria, mas já que nós entramos nisso, né? Eu detenho de superdotação, né? E eu descobri, né? Já faço tratamento, acompanhamento terapêutico, Sim. com tudo que eu... Por isso me envolvi muito com a neurociência, Que bacana. cerca de 10 anos atrás, né? Então, descobri já numa fase adulta. E também tive um entendimento, nossa, por que o Cássio se isolava lá na sala de aula? Olha aí. E a professora falava, por que vocês não são que nem o Cássio, quietinho, que tira notas boas e tal, não sei o quê. Mal sabia ela que eu estava isolado, por quê? Porque era uma questão social. Sim, né? tinha um E porquê. E por que eu quero trazer isso, Bia? Porque é o primeiro passo que nós precisamos dar, quebrarmos os paradigmas. As pessoas ainda veem essas condições ou da forma em que nós somos arrogantes, porque eu sou um superdotado, então eu sou melhor do que você, eu sou mais inteligente, não tem nada disso. A única coisa é que o meu cérebro funciona de forma diferente de outras pessoas. Ele processa as informações, mas não tem nada de melhor ou pior. Claro que eu tenho condições especializadas, né, hiperfoco e tudo mais, que se eu souber usar, Tem esse aí ponto. entra a minha inteligência emocional, eu vou fazer jus a ter essa habilidade. Se não, isso vai ser só prejuízo, sabe? Então, o prejuízo vem esse afastamento social, esse isolamento que as pessoas têm. Então, esses transtornos, eles têm características muito parecidas. Quando a gente fala de TEA, quando a gente fala de superdotação, inclusive eles estão muito conectados, né? As pessoas superdotadas têm uma probabilidade maior de desencadearem TEA e assim por diante. Então, o que a gente precisa fazer na nossa cultura? Realmente, disseminarmos essa informação, esse conhecimento para as pessoas de forma destrinchada, de forma mais fácil. Isso as redes sociais têm feito, né? Sim. Tem o lado Quase positivo lúdico. também, né? Tem o lado positivo. Vamos contextualizar o lado bom também Sim. da coisa. Mas enquanto nós tivermos esses paradigmas, desses estereótipos que, puxa, o fulano, ele é autista. O fulano é superdotado, o fulano não sei o quê. A gente já criou a primeira barreira. Então, a comunicação já não é como deveria ser. Sim. A partir do momento que eu entendo que é uma pessoa
que ela detém numa condição, mas a condição só vai fazer com que o cérebro dela funcione diferente do meu e tá tudo certo. Cada um na sua individualidade. Você gosta de X coisas, eu gosto de Y coisas. Eu amo estudar, né? Tenho várias formações e tal, mas, nossa, porque eu amo, me faz bem. Sim. O conhecimento me faz bem, né? Como jogar bola para você pode fazer bem, como comer para outras pessoas faz bem, tá tudo certo. Sim. Então a gente começa daí a fazer uma questão inclusiva social. Então essas pessoas começam a se sentir mais acolhidas também, sabe? Com Porque certeza. é algo tão horrível chegar num lugar e falar assim, nossa, é um superdotado. Sabe aquele negócio ruim assim? Você já Cria-se um entra... rótulo, né? É o rótulo, você está sendo rotulado. Rotulado. E pasmem as pessoas, esse rótulo não é nada bom. Né? Eu ficar ouvindo dos outros que, nossa, é super inteligente, não tem nada disso. Né? É uma questão totalmente contrária. Isso vai me trazer um prejuízo emocional gigante. Porque daí eu vou começar a me cobrar por que eu sou diferente das pessoas. Sim. Por que eu nasci assim? Eu queria ser mais burro, porque se eu fosse mais burro, eu teria mais afinidade com as pessoas. Eu conseguiria me sociabilizar melhor com essas pessoas. Então, a partir do momento que a gente cria essa barreira, a gente já começa a afastar as pessoas. Sim. Então, o caráter de inclusão não tem como acontecer. Ele vai ser uma exclusão, né? Automaticamente. E a partir disso, sim, essa informação do que nós estamos fazendo aqui, as pessoas terem acesso a isso, sem preconceito, né, em relação aos transtornos ou até mesmo às doenças neurodegenerativas, que pode acontecer com qualquer um. Né? É um contexto de vida que pode levar você a ter um Alzheimer, você ter uma demência frontotemporal, né? Então, esses dias até estava vendo uma notícia em relação ao Bruce Willis, né? Um cara que fez sucesso absurdo, assim. Ele não lembra nem que ele era o ator, vocês acreditam nisso? Então, hoje ele está com um nível Já de vi demência que vídeos. ele não consegue mais andar, ele não consegue mais falar, sabe? Então, Sim. estamos todos vulneráveis a esse tipo de situação. Então, o julgamento prévio, né, já é algo que vai te condenar. Né? E a partir disso, realmente, o conhecimento precisa chegar de todos os níveis, tanto lá embaixo, tá? Falarmos disso nas escolas, Começar com as crianças. atentar às crianças, né? Então, se eu posso deixar um Exatamente. recado para os pais aqui, atentem aos seus filhos. A gente já vive um momento de uma era digital em que as pessoas estão se isolando por uma questão automática. Né? Você senta numa mesa, um conversando com o outro, só falta um mandar mensagem pro outro. Né? Porque estão os dois, cada um no seu telefone. Sim. Então já há esse afastamento, né? distanciamento social de pessoas que estão sentadas na mesma mesa. Né? Se a gente não analisar isso com mais frieza, que as crianças estão desenvolvendo, e veja, os números ainda são raros, mas hoje a gente tem condições de detectar essas características de forma mais precoce e poder confortar melhor essas pessoas, acolher melhor essas pessoas para que elas possam ter uma vida o mais normal possível. Sim. E quando a gente fala né, desse afastamento social, quando você já é adulto, você tende a tentar de alguma forma. Agora, com criança, o negócio fica mais complicado. Com certeza. Então, aí a gente volta para as nossas ODSs. Você vai minando saúde e bem-estar dessa Exato. criança e você cria um adulto cada vez mais fechado no mundinho dele, ali, Sim. igual o professor falou, na bolha dele, e dali ele acha que se ele pisar fora acontece Exato. alguma coisa. Então, é essa democratização mesmo da informação, Com certeza. de colocar ela na rede social, em artigo científico, em artigo de excelente qualidade, na comunidade carente, na escola particular, na universidade. Então, tem que disseminar isso para hora que uma pessoa sai do seu bairro e entra dentro da universidade, ele já entre dentro da universidade com esse pensamento. Sim, sem dúvida. Porque aqui no Brasil a gente tem isso muito bem Sim. descrito. Que ele saia sendo não só um educador físico, um engenheiro, um administrador, mas saia sendo um cidadão. Sim. Mas a gente tem que procurar que ele entre com essa consciência também. Perfeito. E aí é a disseminação da Pra saber informação. que é né? assim que a gente lida com o ser humano aqui dentro. Com certeza. Então, com responsabilidade social como um dos nossos valores, né? Se a gente falar da própria ODS, né, é algo muito mais impactante do que as pessoas têm uma noção. Envolvimento com drogas de adolescentes tem uma direta relação com algumas características que ela pode estar vivendo. Então, as pessoas não foram diagnosticadas, não foram identificadas,
E daí ela, para se contextualizar dentro desse ambiente, para ela poder se sociabilizar, ela faz uso de substâncias, porque aquela substância vai alterar a química do cérebro dele, ele vai se sentir mais solto, mais acolhido, e a partir disso você tem um viciado, por exemplo, em diversos tipos de droga. Então a gente precisa atentar e a gente precisa falar sobre isso. As pessoas precisam conversar sobre isso. Né? Precisa ser algo muito assim natural, de eu poder falar para você, olha, eu detenho dessa condição. Eu não sou melhor que você, eu só quero que você entenda que em alguns momentos eu vou responder diferente de você. Por quê? Porque o meu potencial de emoção é 10 vezes mais aflorado do que o seu, e está tudo certo. Então eu posso passar raiva, que vai ser uma raiva potencializada. Eu posso ficar feliz, que vai ser uma felicidade potencializada. Sabe? Então a gente ter esse entendimento é realmente fundamental para a gente poder falar sobre isso com mais naturalidade. Sim. E aí, professor, para a gente, né, se encaminhar para o nosso final, eu gostaria que o professor deixasse agora Faça muito rápido. uma mensagem, né, para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, de qual seria esse primeiro passo que o ser humano tem que dar para cuidar do corpo, da mente, e não só do corpo e da mente, mas ter um propósito. O que o professor consegue deixar de recado para quem nos ouve e para nós também? Estamos aprendendo. Bom, primeira ferramenta muito importante da própria neurociência, né? E falando em inteligência emocional, escuta ativa. As pessoas precisam começar a ouvir. A sua vontade não pode imperar em tudo. Então, nós precisamos dialogar, nós precisamos ouvir o que é a sua necessidade, o que é minha, de que forma eu posso te atender diante da tua necessidade, de que forma você pode me atender diante da minha necessidade. Esse é o primeiro passo, né? A partir disso, sim, envolvimento com a atividade física é fundamental, porque, recordando a todos, eu não tenho uma produção química no meu cérebro se o exercício físico não estiver inserido na minha vida. E falar sobre exercício físico é muito mais do que falar num shape bonito, né, de só a parte estética. Não, o exercício físico ele contextualiza a importância da qualidade de vida, né? É claro, unido a uma boa alimentação, né? Isso é fundamental. Leitura, são coisas tão básicas, né, que a gente precisa falar, mas que parece que as pessoas, nessa evolução, nós estamos regredindo. Exato. Né? Nós estamos fazendo uma regressão. Então, não se lê mais, tá? Então, manter o cérebro ativo nesse sentido da leitura ativa, escuta ativa, diálogo, exercício físico, espiritualidade, que eu não preciso nem dizer, né? E não é religião, escolha a sua religião, cada um tem o seu posicionamento, tá tudo certo. Espiritualidade, a gente fala sobre o envolvimento de ter um propósito, você entender por que você veio para esse mundo, qual é a tua parcela nesse mundo, que forma você pode contribuir para essa sociedade, para essa humanidade. Então, deixarmos de ser um pouco egoísta e passarmos a ser um pouco, né, altruístas. A gente precisa disso também e o mundo precisa. Acho que esse é o meu principal recado para todos. Professor, agradecemos imensamente. Imagina. Acredito que, além de ampliar os nossos horizontes, com certeza de todo mundo que está nos ouvindo, porque quando a gente olha ali, a gente vinculou muito ao ODS de saúde e bem-estar, e às vezes a gente olha ali aqueles 17 objetivos naquelas caixinhas, e parece algo tão simples, né? Você lê saúde e bem-estar, eu sei o que é. Mas, na verdade, a gente não sabe. A gente sabe pouquíssimo. Então, quanto mais a gente pode ouvir sobre, explorar, ler sobre, né, se informar, para fazer com que a nossa vida seja baseada em saúde e bem-estar e, consequentemente, o nosso convívio com os outros proporcione isso também, é muito enriquecedor. Então, assim, muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado com a gente aqui hoje. Acho que é um assunto que depois a gente consegue ainda destrinchar para outros momentos, quem sabe, né? E conversar mais sobre isso. Mas a gente fica muito feliz mesmo por você ter aceitado o convite e por toda a informação que você Imagina, o prazer foi todo meu. Eu só queria finalizar com uma frase que eu sempre coloco nas minhas aulas para os meus alunos, né? O conhecimento, ele é libertador, enquanto que a ignorância é uma zona de conforto. Né? É isso. É isso aí. Agradeço ao professor Cássio, agradeço à professora Beatriz. Finalizamos mais um EcoCast e nos vemos nos próximos. Tchau, tchau.